iniciar com essas 3 cores e com a agulha 9. Fiz um laço mágico e aqui dentro do laço eu faço pontos baixos. Pegando aqui os 3 fios, vou fazendo pontos baixos. Vou entrando e fazendo pontos baixos. Eu vou precisar de um total de 10 pontos baixos para iniciar aqui a minha peça. Vamos lá. Fiz os 10, puxo aqui o fio do meu laço para formar o círculo. Entro aqui no primeiro ponto baixo, faço aqui um ponto baixíssimo, encerrando a carreira. Agora eu vou fazer uma correntinha, que é a altura do ponto baixo, entro neste primeiro ponto e faço um ponto baixo aqui. Outro ponto baixo. Então, aqui no primeiro ponto, eu farei um aumento. No segundo ponto, um aumento. Então, por toda esta carreira, eu farei um aumento em cada ponto. Eu vou entrar de ponto em ponto, e em cada um deles eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, será uma carreira inteira de aumentos. Fiz um aumento em cada ponto, cheguei aqui no final, entro no primeiro ponto baixo, faço aqui um ponto baixíssimo para finalizar a minha carreira. Próxima carreira, mesmo processo. Uma correntinha, aqui mesmo eu entro e eu faço 2 pontos baixos. 1 e 2. Então, sempre nós iniciaremos a nossa carreira seguinte com 2 pontos baixos, ou seja, sempre com um aumento. Próximo ponto, um ponto. Próximo ponto, o aumento. 1, 2 pontos. Próximo ponto, um ponto. Então, nós vamos intercalando aqui nesta carreira desta forma. Um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, ponto, até o final. Cheguei no final da carreira, entro aqui no primeiro ponto baixo, faço aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha, entro aqui no mesmo ponto e aqui eu sempre vou iniciar com um aumento. Então, aqui eu faço os 2 pontos. Próximo, agora na carreira anterior, eu fiz um aumento, um ponto. Nesta carreira, eu farei um aumento e 2 pontos. 1 e 2. Um aumento, 2 pontos. Repito. Um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, e 2 pontos. 1 e 2. Então, eu vou fazendo desta forma. Um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, até o final. Cheguei no final da carreira, faço o mesmo processo, sempre repetitivo. Sempre quando chegar na próxima carreira, a gente repete o mesmo processo. Fecho aqui com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Neste mesmo ponto, eu faço o aumento. 1 e 2. 2 pontos baixos. Se na carreira anterior eu fiz um aumento e 2 pontos,
nesta carreira, eu farei um aumento e 3 pontos. Então, conforme a gente for mudando de carreira, for aumentando a carreira, chegando na próxima carreira, nós vamos aumentando um ponto entre um aumento e o outro. Então, agora eu terei um aumento e 3 pontos. Então, é desta forma que nós vamos fazer por toda esta carreira, um aumento 3 pontos, um aumento 3 pontos até o final. Cheguei no final da carreira, vou entrar aqui no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim a minha carreira. Então, eu cheguei aqui no número 3, um aumento e 3 pontos. Quando eu chegar no número múltiplo de 3, eu vou fazer na próxima carreira uma carreira ponto sobre ponto. Então, como eu cheguei no 3, faço uma correntinha, entro aqui no primeiro ponto, no mesmo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, esta é a carreira seguinte do múltiplo de 3. Então, eu vou fazer uma carreira inteira, ponto sobre ponto. Não haverá aumento nesta carreira. Eu somente vou fazendo ponto sobre ponto, pontos baixos. Vamos lá. Cheguei no final da carreira. Entro aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Então, esta daqui será mais uma carreira ponto sobre ponto. Uma correntinha, entro aqui mesmo e aqui eu faço um ponto baixo. E eu vou entrando aqui de ponto em ponto e vou fazendo os pontos baixos. Não haverá aumento. Então, nós temos que ter isto em mente. Quando chegar no múltiplo de 3, nós faremos 2 carreiras ponto sobre ponto. Um aumento 3 pontos, 2 carreiras ponto sobre ponto. Estou aqui fazendo minha carreira e acabou uma das minhas cores. Eu pego outro resto e eu vou dar um nó aqui para substituir a cor. E eu dou seguimento aqui no meu trabalho. Cheguei no final da carreira e agora eu vou entrar aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Então, eu volto ao processo dos aumentos. Uma correntinha, entro aqui no mesmo ponto baixo e faço 2 pontos baixos. Então, a gente vai voltar ao mesmo processo. Nós paramos no um aumento e 3 pontos. Agora, eu farei um aumento e 4 pontos. 2, 3 e 4. Então, agora os aumentos serão, nesta carreira, um aumento e 4 pontos, na próxima, um aumento e 5 pontos, na próxima, um aumento e 6 pontos. 6 é múltiplo de 3, aí nós faremos 2 carreiras ponto sobre ponto. Quando eu chegar no aumento e 9 pontos, eu farei 2 carreiras ponto sobre ponto. E assim eu vou aumentando a minha peça. Vamos lá, então, usar os restos de barbante. Vamos lá. Vim fazendo o processo e quando eu percebi que os meus barbantes estavam terminando, eu fiz as 3 últimas carreiras, ponto sobre ponto,
para que ele ficasse bem arredondado. Então, aqui não tem limite de carreiras, você pode fazer a quantidade de carreiras que você quiser. E é uma peça que fica bem firme e bem reta. Espero que vocês tenham gostado e até mais.